Uma coisa que as pessoas sempre perguntam é assim, Mari, eu posso treinar, posso fazer alongamento antes da musculação? Posso fazer alongamento depois da musculação? Enfim, gente, eles fizeram uma pesquisa e aí eles descobriram que quando a gente coloca a nossa musculatura no estresse do alongamento, então eu pego a minha musculatura e traciono ela, eu provoco um estresse de alongamento nela. Quando a gente coloca nossas fibras musculares nesse estresse de alongamento, ela libera algumas substâncias ali no músculo mesmo, sim? E essas substâncias fazem que o músculo ele perca a capacidade de contração. Então, se eu estou alongando o músculo, meu músculo ele tem duas capacidades. Uma de se esticar, né? Então, eu quero trazer meu braço até aqui em cima. Tô esticando o meu músculo aqui, ok? Toda a lateral do meu tronco, tá toda essa musculatura tá esticando, que nem quando a gente se espreguiça. Essa é uma capacidade do músculo. Outra capacidade do nosso músculo é fazer força, né? Então, se eu quero pegar alguma coisa pesada, eu contraio minha musculatura e minha musculatura faz força, faz a contração muscular. Então, nosso músculo tem essas duas capacidades. Quando a gente faz com que ele se alongue, e é um alongamento de alta intensidade, não é uma espreguiçada. Uma espreguiçada não dá tempo de liberar essas substâncias. Mas, por exemplo, se eu fico 1 minuto parada numa posição tentando pegar meu pé, deixando alongar toda a parte posterior da minha perna. 1 minuto nessa posição. 1 minuto é tempo suficiente para liberar substâncias ali, ao ponto de deixar a minha musculatura sem tanta capacidade de fazer força depois. Então, imagina assim, sabe quando você faz alongamento e depois as pernas ficam meio mole? Sabe? Que dá aquela sensação de moleza nas pernas, parece que as pernas ficam bamba? É isso, tá? O seu músculo, ele foi tracionado e ele vai levar um tempo para voltar para o lugar dele normal, para poder contrair e fazer força com a potência que ele teria se ele não tivesse sido alongado. Então, a gente sempre deve fazer alongamento de alta intensidade depois do treino de força, se isso for quase que sequencial. O que eu quero dizer com isso? Eu só tenho horário para treinar de manhã, por exemplo. Então, eu tenho que fazer de manhã minha musculação, eu tenho que fazer minha aula de balé, eu tenho que fazer meu treino de flexibilidade, minhas artes marciais, vamos supor. Eu tenho que encaixar tudo isso de manhã. Então, o que é a minha sugestão para você? Que você faça primeiro os treinos que são de força. Então, a sua musculação, sua aula de balé, suas aulas de artes marciais, primeiro treino que você vai fazer força. Terminou o treino de força, você pode fazer o treino de alongamento de alta intensidade. O que é legal? A gente esperar alguns minutinhos, né? Uma aula de balé, por exemplo, quando termina, a gente já está esfriando, né? Então, você faz lá o grande salto, mas normalmente vem a reverência. E na reverência já é um momento que a gente dá uma baixada, tá? Uma baixada na atividade. Isso já faz o nosso corpo ir dando uma esfriadinha. Mas, o que é o legal? A gente esperar ali uns 10 minutinhos para fazer um treino de alongamento de alta intensidade, para deixar o nosso corpo esfriar um pouquinho. Mari, mas não é indicado a gente fazer aquecimento para se alongar? A gente vai conversar sobre isso numa outra live que vai ter essa semana, uma outra aula dessa semana. Mas, aqui a ideia é que, diante de tudo que eu já falei nas 10 aulas anteriores que já teve, se você perdeu, você pode ter acesso a elas através da nossa playlist de aulas preparatórias para o desafio. Mas, o que acontece? Quando a gente, aqui no nosso desafio da flexibilidade, a gente vai usar o parâmetro de dor que a gente conversou na semana passada. Então, eu jamais vou passar do limite de dor 7. Você não sabe do que eu tô falando, assiste as aulas que vai valer a pena, tá? Mas, partindo do princípio que eu não vou passar do limite de dor 7, se eu aqueço demais o meu corpo, eu perco esse limite de dor. Não é assim? Quando a gente aquece, dói menos o alongamento? Dói menos. Por quê? Porque eu aumento a minha temperatura corporal e essa percepção da dor, ela fica um pouco mais longe de perceber. Então, a ideia é que a gente não
trabalhe o nosso aquecimento com o corpo muito quente para não perder esse parâmetro de dor, ok? A gente vai entender mais sobre isso mais para frente. Mas, o que é o legal da gente fazer? O que eu indico para vocês? Sempre ter treino de força. Depois do treino de força, aí eu vou trabalhar meu treino de flexibilidade, dar uns 10 minutinhos ali só para o corpo dar uma acalmada, mas aí eu vou trabalhar meu treino de flexibilidade de alta intensidade. E às vezes você pode falar assim, Mari, não tem jeito, eu preciso fazer o treino de flexibilidade primeiro, porque meus horários, não sei o que tem. Então, você precisa dar um intervalo de 1 hora entre o seu treino de flexibilidade e o seu treino de força. Sim, se o treino de força for vir depois da flexibilidade, você precisa de 1 hora para sua musculatura se recuperar, segundo as pesquisas. Show de bola essa parte?